sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bragança para Mulheres, onde a cada episódio nós trazemos mulheres que se destacam no mundo do empreendedorismo. Cada uma vem contar o quê? Um pouco da sua jornada, como é estar nesse mundo dos negócios. E hoje, quem é a nossa convidada? Andréia Pinheiro, psicóloga, mãe de pet, casada, e eu tô sabendo que é, ótima cozinheira. É verdade? Seja bem-vinda, Andréia. Boa noite, Camila. Bom, as pessoas dizem, né, que eu cozinho bem. Mas, de fato, eu sou casada há alguns anos, 27 anos de casada. Tenho 2 filhos já adultos, né? Tenho um pet, que é o meu caçulinho, eu falo que é o meu caçula, um golden. E faz 20 anos que eu tô morando aqui em Bragança, né? Eu sou natural de São Paulo, mas já considero Bragança como a minha casa, né? Gosto muito daqui e tô muito feliz de poder participar com você hoje aqui do podcast. Dizem que quem vem para Bragança quer ficar, né? Quer ficar. É muito bacana. Andréia, formada há 26 anos. Olha, já passou por muita coisa nessas quase 3 décadas, né? Deve ter uma experiência, uma bagagem muito bacana. Conta pra gente um pouquinho como é a Andréia psicóloga. Eu tenho 26 anos de formada. Teve um período, né, da minha vida que quando eu tive meus filhos, eu parei, né, de atuar como psicóloga e depois retomei a minha carreira aqui em Bragança Paulista como psicóloga responsável pelo Lar Bragança, que era uma instituição de acolhimento para adolescentes em vulnerabilidade, né? E de lá para cá eu voltei a fazer novas especializações, atualizações, né? E os atendimentos na área clínica. Então, assim, já tem bastante tempo que eu tô na estrada aí como psicóloga clínica. Eu tava vendo o seu currículo e, assim, é de brilhar os olhos, né? Você parece que não para nunca de estudar. Conta pra gente um pouquinho aí dessas suas especializações. Eu vi que você trouxe aqui um livro pra gente. Quero que você conte um pouquinho sobre ele também. Tá. Atualmente, né, eu trabalho com uma abordagem cognitivo-comportamental. Então, eu sou especialista, né, em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, tenho uma certificação também em neurociências pela PUC e tenho diversas formações, né, formação em terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, estou terminando uma formação em neurociências, em obesidade e emagrecimento. Fiz alguns cursos, né, de atualização na USP de ansiedade e depressão, terminei um agora de transtorno bipolar, também sou especialista em manejo de transtornos do sono, de insônia. Olha, tem coisa, ainda estou terminando outras formações. Mas é importante, porque tá tudo em mutação, vai se conhecer. A pessoa, quando se auto se conhece, começa a ver que tem cada peculiaridade, né, particularidades que precisam ser tratadas mesmo, né? Sim, e assim, né, a psicologia, ela ganhou um gás novo, né, assim, de um tempo para cá, porque assim como as outras áreas da saúde, a gente tem hoje a psicologia como uma prática baseada em evidência científica, né, então assim, a ciência está sempre se renovando, né, a ciência está sempre se atualizando, então a gente também precisa estar assim, né, o que hoje é a melhor evidência de tratamento, né, para algum diagnóstico em transtorno mental, amanhã talvez já não seja. As abordagens também, elas vão evoluindo, né, à medida que a gente vai descobrindo coisas novas com a ciência. Então, a gente também precisa estar o tempo todo se atualizando para poder fornecer para o paciente o melhor tratamento, né? Por isso, então, tantas especializações e você está terminando agora mais 3, eu né? tenho mais 3 especializações agora. Agora eu vou terminar uma formação em neurociências do comportamento, né? Vou iniciar uma formação em prática baseada em evidências científicas, né? E tô terminando também uma formação em transtorno bipolar. Que legal. Há 26 anos, psicóloga, quando nasceu esse desejo, você falou, não, eu quero fazer psicologia? Tá. Na verdade, né, no início não era a minha profissão de coração, né? Eu sempre gostei muito dessa área da saúde, né, de biologia, essa área das ciências biológicas. Então, no primeiro momento, eu queria fazer medicina.
Então, eu fiquei algum tempo estudando para um vestibular de medicina. E como eu venho de uma família muito humilde, então eu fiz escola pública, colégio público. Então, assim, eu não tinha bagagem para passar num vestibular na minha época de medicina. Era poucas universidades e era muito concorrido, né? Então, assim, eu não tinha estrutura nem expertise para passar numa universidade pública. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, isso eu consegui fazer. E aí, passei numa universidade no Rio de Janeiro, mais uma universidade particular. Cheguei aí nessa universidade, em Vassouras, conheci tal, mas não pude fazer a faculdade de medicina, pelas condições financeiras mesmo na época, né? E aí, imediatamente, no próximo ano, eu já prestei vestibular para psicologia, porque também era uma área que estava ligada ao comportamento humano, né? E eu queria muito estudar essa área da saúde mental já, eu gostava muito dessa questão da psicopatologia. Então, eu acabei indo para essa vertente da psicologia por conta disso. Pegando já esse gancho, o que é ter saúde mental, Andréia? Essa é uma pergunta capciosa, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Não existe uma definição, né, pronta. Como assim, o que é a definição de saúde, né? A ausência de doença? Não, saúde mental também não é isso. Não é você não ter nenhum diagnóstico. Porque, assim, é muito complexo essa questão, né, do que é normal e do que é patológico, né? Nós somos pessoas muito diversas, com gostos diversos, experiências diversas, jeitos de ver a vida de formas diferentes, né? Então, muitas vezes, isso só apresenta essa diferença mesmo entre as pessoas, né? Agora, pra gente que é da área de saúde, a gente tem, por exemplo, esse diagnóstico aqui, né? É o nosso manual diagnóstico de transtornos mentais, que ele tem uma categoria, né, dentro dos diagnósticos. Então, assim, à medida que a gente vai observando que a pessoa vai apresentando, né, certos sinais e sintomas, né, por um período de tempo, uma frequência, uma intensidade, isso vai gerando um prejuízo, né, ou um sofrimento significativo, a gente vê que daí está fugindo já dessa questão, né, da normalidade, dessa saúde mental. Então, é aí que a gente pode falar em doenças. Doenças não, mas transtornos mentais, né? Porque não são doenças, são transtornos mentais. Né? E todo mundo precisa de terapia? Não. Não? Eu sempre digo assim, que todo mundo pode se beneficiar de psicoterapia, né? Por quê? Porque na psicoterapia a gente pode aprender habilidades novas, ter mais autoconhecimento, né? Saber sobre os nossos valores, por exemplo, às vezes uma dificuldade numa tomada de decisão, uma mudança de carreira, né, mudança de vida. Então, assim, a psicoterapia, por si só, eu digo assim, em qualquer abordagem, ela já propicia esse autoconhecimento, né? Então, tem pessoas que vão buscar terapia para autoconhecimento, né? Não por um sofrimento específico. Agora, existe uma categoria, eu digo assim, sempre que houver um transtorno mental, aí essa pessoa precisa de terapia. O tratamento é psicoterapia e psiquiatra. Então, é psicólogo e psiquiatra, né? Para transtorno mental, não tem outro tratamento. É esse. Tem pessoas, né, que são essas pessoas que querem autoconhecimento ou que tem um problema específico, pontual, né? Ou alguma dificuldade mais pontual, que também vão buscar terapia, né? E tem uma categoria de pessoas que eu digo que essas aí são pessoas que têm mais autoeficácia, elas têm uma boa habilidade de avaliar e resolver problemas. Então, muitas vezes, elas não precisam da terapia, né? Passa tranquilamente, Passa né? tranquilamente. Então, eu digo que, assim, todos nós podemos nos beneficiar de psicoterapia, mas nem todo mundo precisa de psicoterapia. Olha, é interessante que a gente acaba pensando que não, todo mundo precisa. Então, são momentos, períodos que a gente pode estar se beneficiando, né? Exato. E os tipos de abordagem? Hoje, qual abordagem você usa e que você acha que é mais eficaz ou não tem isso? Sim, tem. E assim, achei interessante sua pergunta, porque de fato, atualmente hoje, né, a abordagem que eu trabalho é da teoria cognitivo-comportamental. Por quê? Né? Eu também tenho uma formação em terapia comportamental dialética, que é padrão ouro, para tratar transtorno de personalidade borderline.
e a terapia cognitivo-comportamental, que atualmente é padrão ouro para tratar a maioria dos transtornos mentais. Então, atualmente, eu estou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Mas ao longo dos meses e dos anos, né? Se aparecer alguma teoria, alguma abordagem, né? Que é padrão ouro para tratamento de algum transtorno mental, provavelmente é para lá que eu vou migrar. Então, eu estou terapeuta cognitivo hoje, né? Por conta dessa maior evidência para o tratamento dos transtornos mentais. Mas caso, né, apareça alguma outra teoria que seja padrão ouro para tratamento, é para lá que eu vou. A importância de estar se especializando sempre, né? O Brasil, ele é considerado o país dos ansiosos, né? E aí, Andréia, como que o TCC, isso pode ajudar? Tá, de fato, né, a terapia cognitiva hoje é padrão ouro, junto com, em alguns momentos, né, a medicação psiquiátrica para tratamento de ansiedade. Né, hoje o Brasil é campeão recordista, né, em ansiedade, e depois da pandemia isso veio muito à tona. Né, a gente recebeu nos consultórios muitas pessoas, né, com queixas relacionadas à ansiedade. Mas a ansiedade em si, ela não é um transtorno. Né? A ansiedade é uma emoção, né? E que todos nós precisamos ter ansiedade. Sem ansiedade, a gente não se prepara para nada. Né? Então, a ansiedade é uma emoção como outra qualquer. Né? Então, a gente precisa estar ansioso para poder fazer coisas. Então, por exemplo, eu precisei ter algum nível de ansiedade para me preparar para estar aqui hoje. Eu preciso estar agora, neste momento, com algum nível de ansiedade para estar atenta, preparada, né? Para a minha atenção estar voltada para suas perguntas, né? Para o meu raciocínio, para eu tentar responder de forma mais coerente aquilo que eu vou dizer. Eu precisei me preparar, né, com os assuntos para poder falar aqui. Então, assim, a ansiedade em si, ela não é um problema. Né? Agora, existe uma ansiedade que a gente chama de patológica, né? Que aí é onde cai dentro aqui do nosso manual dos transtornos de ansiedade. Então, assim, nós temos alguns transtornos de ansiedade, né? Então, por exemplo, uma ansiedade patológica é aquela ansiedade onde a pessoa já está com queixas, por exemplo, de reações fisiológicas. Então, por exemplo, uma sensação de dor no peito, uma angústia, né? Sintomas gástricos, náusea, tontura, falta de ar, né? Palpitação, tremor, sudorese, alguma parestesia, né? Então, assim, a ansiedade já se apresenta com sintomas fisiológicos, né? Então, ela tem um componente fisiológico, aí ela tem um componente cognitivo, né? Então, uma pessoa muito ansiosa, ela tem preocupações difusas com tudo. E sempre com algo que está ainda para acontecer. Então, e se eu me atrasar para o podcast? E se eu não achar o lugar? E se eu chegar lá e eu esquecer tudo que eu preciso falar? E se... Né? Então, a pessoa está sempre antecipando algo, né? E assim, o resultado disso é sempre meio que catastrófico. Vai acontecer algo ruim. Então, o que o ansioso ele entende? Que se ele se precaver, se preparar, antecipar as coisas, ele consegue ter um maior controle. Só que tem coisas que a gente não consegue antecipar, né? Eu posso estar aqui falando com você e tá assim... Nossa, mas e se eu chegar em casa e o meu filho ainda não tiver chegado? Se acontecer alguma coisa com o meu filho? E será que meu marido, né, vai vir me buscar? Será que vai se atrasar? Eu não vou conseguir estar atenta aqui. No presente, né? Então, lá no futuro. No futuro. E assim, sempre prevendo algo. Então, ele tem que estar o tempo todo hipervigilante para poder prever o que vai acontecer, né? Então, a gente fala que a mente do ansioso é uma mente preocupada. Preocupada. Né? E assim... Se preocupar em algum grau é ok, é uma preocupação útil. Então, são coisas que você pode aplicar técnicas de resolução de problemas. Olha, estou pensando que eu preciso fazer tal coisa, né? Então, para eu estar aqui no horário, eu precisei me preocupar, me organizar, planejar e executando passo a passo essas coisas. Agora, na cabeça de um ansioso, existe uma preocupação que a gente chama de improdutiva. Né? Então, assim, a pessoa está se preocupando com coisas que ainda não aconteceram, que pode acontecer e que, de fato, ele não tem como aplicar resolução.
naquele momento, né? Então ele vai dormir e ele tá pensando, e amanhã se eu for fazer tal coisa? Mas assim, agora não tem como você resolver essas coisas, né? Agora é hora de dormir. Mas a cabeça do ansioso tá sempre assim. Então isso causa para a pessoa um desgaste enorme, né? Tanto cognitivo, que ele fica com um fluxo de pensamentos muito grande, né? Sempre preocupado, as reações fisiológicas, né? E os comportamentos, porque assim, à medida que ele vai imaginando que essa situação futura é ameaçadora, ele começa a evitar. Então, já que eu não vou conseguir fazer tal coisa, né? Eu posso me dar mal, pode acontecer alguma coisa, eu nem vou. Então, assim, é uma emoção, né, numa intensidade tão alta que ela tem esse componente cognitivo, emocional, fisiológico e comportamental. E é por isso que a gente fala, né, que para ter um transtorno mental precisa ter essas 3 coisas: frequência, intensidade e sofrimento e prejuízo significativo na vida da pessoa, né? Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, é diferente de falar, né, eu estou me sentindo ansiosa, né, do que a gente falar, eu sou um ansioso, né, porque às vezes as pessoas se denominam, eu sou um ansioso. Não, talvez você esteja ansiosa, se esteja se preparando para alguma coisa, e é bom, a gente precisa estar ansioso, né, em alguns momentos, mas não nessa intensidade. Andréa, dicas valiosas, porque a gente tá, eu pelo menos estou ressignificando a palavra ansiosa aqui na minha cabeça, viu? Uhum. E fez mais sentido para mim. E de fato é isso mesmo. Que importante ouvir essa sua fala. E eu adoro te seguir nas redes sociais, sigam aí, vai no @ dela, que vai estar aqui na telinha. Eu vi que você fala muito sobre relacionamentos, tanto relacionamento saudável mentalmente, como relacionamentos abusivos. Uhum. Conta pra gente um pouquinho. Tá. O que é um relacionamento saudável, né? Eu sempre digo, gente, relacionamento saudável não é um relacionamento perfeito, né? Mas existe algumas coisas que a gente pode considerar, né, uma relação saudável. Isso pode ser tanto num relacionamento afetivo, amoroso, como num relacionamento entre amigos, social, né? A primeira coisa que precisa acontecer é respeito mútuo, né, a gente poder respeitar, né, a opinião do outro, ter empatia, né, se colocar no lugar dessa pessoa, respeitar a opinião dele. Isso não quer dizer que você precisa concordar, né, com a pessoa o tempo todo, mas você poder ouvir essa pessoa, ter empatia com ela. Uma coisa que acontece muito nas relações, né, principalmente nas relações afetivas, né, entre marido e mulher, casais, é uma distorção cognitiva que a gente vai identificando na terapia cognitivo-comportamental, chamado leitura mental. Então, por exemplo, os casais vão ao longo do tempo se relacionando, e às vezes só de olhar para o outro, a pessoa deduz que já sabe o porquê que o outro olhou daquele jeito, porque já sabe o que ele está pensando, porque já sabe que ele não, né? E a gente vai deduzindo. E à medida que a gente vai pensando sobre isso, tá, né, ele tá pensando isso, então ele não vai querer ir, então ela não sei, né? Isso vai gerando uma emoção, né, que gera uma forma da gente agir diante daquilo. Então, muitas vezes, né, as discussões dentro dos relacionamentos é por esse déficit na comunicação, mas nessa comunicação assertiva, né, porque a gente só sabe aquilo de fato está passando na cabeça do outro se a gente perguntar. Se o outro disser, não, eu não estou bem, ou eu não quero ir, eu não gostaria de ir, né? Não a gente deduzir, ele não vai porque ele vai preferir estar com os amigos, ele não vai porque, né? Então, assim, às vezes em pequenas coisas, as relações elas vão se desgastando, né? Porque à medida que você vai tendo muitas discussões e muitos atritos, né? As pessoas também vão perdendo o interesse de ir nutrindo a relação a dois, né? Mas eu sempre digo que, assim, o detalhe principal para a gente ter um bom relacionamento é cada uma das partes saber o que de fato são seus valores, né? Porque eu acho que cada um de nós precisa saber qual é o nosso limite, né? Até onde a gente pode ir, até aonde o outro pode ir, né? Então, olha, daqui não pode passar, né? E o outro entender isso também, né? Porque muitas vezes a gente vê discussões acaloradas, né? Com palavras pesadas, pejorativas. Isso magoa muito, né? Até talvez pelo outro não entender qual é o seu limite, né? Então, quando isso fica muito claro,
né, através das conversas, isso já é um ponto que fortalece muito o casal, né? E as pessoas sempre dizem assim, casal saudável, casal para se dar bem, eles têm que pensar iguais, eles têm que ter os mesmos objetivos. Não, a gente precisa ter a nossa individualidade. O que de fato existe, né, em relacionamentos saudáveis é que há espaço para as pessoas poderem divergir, né, e assim, de um incentivar o outro, sabe, nas conquistas individuais. Isso é muito importante também, né? Então, eu digo que relacionamento saudável é o relacionamento de dia após dia, né? Aquele esforço mútuo para fazer dar certo. A gente precisa escolher fazer o relacionamento dar certo, né? E quando a gente escolhe, a gente já sabe que a gente tem alguns compromissos e comprometimento, tanto com a relação quanto com o outro. Agora, você me perguntou também de relacionamentos abusivos, né? O tão famoso relacionamento tóxico que a gente anda escutando tanto falar, né? Que também pode ser um relacionamento dentro, né, de um relacionamento afetivo, quanto um relacionamento social entre pais, filhos, né? O que as pessoas chamam num senso comum de relacionamento tóxico, né, que pra gente a gente chama de relacionamento abusivo, ele pode acontecer em várias esferas, né? E também pode ser de várias formas. Então, por exemplo, muitas vezes o que eu recebo nos consultórios, né? Vou falar das mulheres porque o que eu mais recebo são mulheres, mas também existem homens que sofrem, né, também passam por relacionamentos abusivos. Mas é assim, de um abuso meio velado, sabe? Um abuso no sentido de, eu digo isso pra você porque eu te amo, eu digo isso porque eu quero te proteger, aquela pessoa não faz bem pra você, né? Esse não é o melhor lugar pra você estar, esse não é o melhor lugar pra uma mulher do seu nível ou da sua idade, esse tipo de roupa não é adequada pra você, né? Como se o outro estivesse cuidando. Né, eu tô te protegendo, porque, né, é fora daqui que as pessoas vão observar, é fora daqui que você vai ser julgada, é fora daqui que você vai ser, né, receber alguma chacota, alguma coisa, né, isso vai minando, né, a autoestima da mulher, né, assim, então, por exemplo, a mulher muitas vezes ela abre mão, né, de muitas coisas, né, dentro do casamento, né, hoje não mais, né, porque as mulheres estão trabalham fora, têm a sua vida profissional também, mas muitas vezes elas estão dentro de casa, cuidando dos filhos, né, e assim, abrem mão da profissão por um tempo para poder fazer esse papel, e esse momento dessa dependência financeira, dessa dependência, elas, me parecem que elas vão também desenvolvendo uma dependência emocional, um medo, né, um medo de opinar, né, de ter a opinião própria, de expressar os seus desejos, de dizer não, né, e me parece que isso vai ficando um ciclo ali dentro daquele relacionamento, né, ou às vezes um relacionamento no trabalho, né, ou, às vezes tem líderes, né, que tem uma postura muito vertical, né, dentro das organizações, então assim, tem muita relação de abuso, né, nesse ambiente. Até em escola a gente vê isso, né? Em escola, os amigos, faculdades de medicina, onde a gente vê muito isso, né? Faculdade de medicina tem bastante, né? Eu atendo bastante alunos de medicina e teve um ano que eu atendi um grupo de alunos que estavam iniciando, né, o primeiro ano de medicina. Isso foi criado até dentro de uma universidade, esse grupo terapêutico, porque os veteranos, né, os veteranos faziam trotes muito agressivos, abusivos, né, e tinham alunos que acabavam desenvolvendo transtorno de estresse pós-trauma, que é um transtorno mental, né, que geralmente acontece após, por exemplo, um assalto muito grave, uma ameaça de morte grave, um abuso físico muito severo, né, e algumas pessoas que acabavam desenvolvendo transtorno de estresse pós-trauma, que é o TEPT, né, devido aos abusos que eram sofridos nessas festas, sabe, da medicina. Então, assim, o abuso, ele pode acontecer em qualquer ambiente, né, onde uma pessoa, né,
se considera um dominador ali, a pessoa que vai dar as regras, e a outra pessoa do outro lado que talvez não entenda que o que ela está sofrendo ali é uma coisa que está violando ali, né? Já passou daquele limite, né? Não é só um cuidado, muitas vezes, mas é uma violação dos seus direitos ali. André, e nesse contexto, qual que é o papel da psicóloga? É complexo, mas é essencial, né? Quando alguém vai buscar a psicoterapia, né? E muitas vezes a pessoa vai buscar a psicoterapia e a queixa não é essa, né? Durante o processo a gente vai percebendo que o que está acontecendo ali com aquela pessoa é uma relação abusiva. Então o psicólogo ele tem que entender, né? Qual que é a queixa principal e o que isso tem a ver com essa relação. Porque muitas vezes o próprio paciente não dá abertura para você, né, intervir nisso, porque não é uma queixa, não é um problema para ele, mas, né, à medida que você vai conhecendo, né, então a gente vai trazendo para a pessoa essa reflexão, né, sobre o seu autoconhecimento, sobre os seus valores, o que é importante para você, né, como você gostaria de estar, né, se você não estivesse passando por esse período, né, com essa queixa que você está me trazendo, ou de uma ansiedade, ou de uma depressão, né? Se você tivesse sem esses sintomas, o que você gostaria de estar fazendo no momento? Eu gostaria de voltar a trabalhar, eu gostaria de fazer determinadas coisas, tá? E nesse momento, o que você acha da gente traçar juntas estratégias para você desenvolver um plano de ação para você poder voltar a fazer essas coisas que são importantes, né? E aí às vezes aparece, não, mas eu já estou há tanto tempo, né? O meu marido consegue dar conta dessas coisas, né? Ou não, na minha casa é melhor não, porque isso daí vai interferir na minha relação. Então, aí a gente vai percebendo que ali existe um componente, né, que pode estar afetando também a saúde, né, mental dessa mulher. Então, a gente vai fortalecendo essa pessoa dentro do processo terapêutico, né, além do autoconhecimento, fortalecendo, traçando estratégias, né, e às vezes elas se dão conta, e isso também, às vezes, é assustador para elas, né? Porque a partir do momento que você se dá conta que você está dentro de um relacionamento abusivo, que você está sofrendo alguma coisa, você fica meio que ali, é um checkmate, né? Ou eu aceito, né? Eu paro por aqui e aceito isso, continuo do jeito que está, ou eu preciso mudar essa situação. E não é fácil, né? Porque muitas pessoas têm dependência financeira, tem pessoas que não têm nenhuma rede de apoio, né? E rede de apoio não precisa ser só um familiar, rede de apoio, não tem um amigo com quem contar, não tem outros laços, né, onde ela pode se apoiar, né? Muitas vezes só é a terapia, é o único lugar onde ela pode falar algumas coisas. E muitas vezes as pessoas nem imaginam que elas fazem terapia, os companheiros nem sabem que elas fazem terapia. Né? Então é um trabalhinho de formiguinha, sabe? Para você ir fortalecendo essa pessoa, para poder se amparar, ampliar a sua rede de apoio, se fortalecer, fazer um plano de médio, longo prazo ali para poder sair deste relacionamento, né? Então, assim, você imagina, né, durante todo o tempo que ela viveu esse relacionamento abusivo e mais esse período, né? Porque muitas vezes ela não tem como largar tudo e sair. Ela não tem para onde ir, ela não tem um trabalho, ela tem filhos, os filhos na escola, né? É uma relação ameaçadora, né? Elas têm medo de perder, os filhos perderem a escola, a educação, né? O básico mesmo, básico, né? E mesmo o convívio social, né? Em cidades muito pequenas, né? Em regiões muito pequenas, né? O medo, né? Das pessoas saberem, de descobrirem como é que é essa situação de vida. Então, assim, é um trabalho de fortalecimento, né? De reestruturação ali, de pontos fortes mesmo, para essa pessoa conseguir minimamente poder dar alguns passos. André, e para nós, quanto rede de apoio, por exemplo, essa pessoa que você citou, ela já identificou, porque ela já procurou terapia. Mas nós, por exemplo, a gente está identificando que está tendo um relacionamento abusivo de uma amiga no trabalho, ou de uma amizade, ou até mesmo um relacionamento marido e mulher. Como que eu posso tentar ajudá-la e falar, você precisa ir? É difícil, né? Uhum. Mas às vezes a gente quer ser
esse meio, essa ponte para essa libertação, né? Antigamente tinha um ditado, né, que dizia em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E eu acho que sim, isso já caiu por terra. Eu acredito assim, é muito delicado, é uma situação muito delicada e sensível, né? Mas se a gente tem uma relação de intimidade com alguém, com uma amiga, né? Durante talvez alguma conversa, perguntar como é que você está se sentindo, né? Ouvir mesmo essa pessoa. E oferecer essa rede de apoio no sentido assim, você acha que você dá conta disso sozinha? Você gostaria de uma ajuda para pensar sobre essas coisas? Você acha que isso é regra mesmo para todos os casamentos? É porque a gente fala, é assim. Todo marido é assim, todo casamento é assim, e não é assim, né? Então, assim, você acha que tá tudo bem do jeito que tá, né? Eu tô aqui, né? Agora, quando já é uma coisa que a gente tá vendo que tá passando ali dos limites, eu acho que, assim, a gente não pode esperar que a pessoa tome uma decisão de fazer uma denúncia ou alguma coisa, né? E talvez a gente precise dar esse primeiro passo, sentar com a pessoa e conversar, dizer, olha, eu tô percebendo que tá acontecendo determinadas coisas, né? Até pela aparência, às vezes, né? E dizer, olha, eu vou fazer uma denúncia, porque a gente não pode porque a gente pode salvar uma vida. Não pode se omitir nesse caso, né? Não pode se omitir. E muitas vezes o que acontece é quando elas chegam para fazer essa denúncia, né? E elas acabam retirando com o tempo. Porque o que existe? Existe um ciclo da violência, né? Então, muitas vezes esses homens, né? Estamos falando aqui dos homens, porque na maioria das vezes é a mulher que está sofrendo essa situação. Eles voltam, pedem perdão, pede desculpa, e aí passa uma parte, né, que eles, né, de romantização da relação, até o momento que começa de novo os abusos verbais, psicológicos, até para uma situação de agressão fatos, né, física. E nesse caso não tem como escapar. A psicologia, ela precisa dessa ajuda, né? Não tem que fazer. E mais do que isso, eu acho que nós, como rede de apoio, quando eu digo nós, aí você de casa, a escutativa. Exato. Que talvez quando ela está contando, ela precisa se ouvir. Exato. Né? Então, acho que isso é muito, muito importante mesmo, né, Andréia? Sim. Sim, e é importante, né, se a gente se colocar nesse papel de ouvinte, de fato a gente ouvir, sem regras prontas, né, faça isso, faça aquilo, não, é ouvir de fato o que aquela pessoa tá dizendo, né, assim, se empatizar com aquela fala, né, escutar um pouco aquela dor, se colocar no lugar do outro, porque a gente que está de fora, é fácil pra gente dizer, eu faria isso, eu faria aquilo, faz isso, faz aquilo, mas então a gente não está escutando ativamente, né, isso não é uma escuta empática, é a gente entender que ela está dizendo que está com uma situação, um problema, e dentro desse contexto, ela está passando por determinadas coisas, porque talvez ela não consegue se comportar de outra maneira, né, imaginar que o sofrimento que a pessoa está tendo dentro desta relação, né, já faz com que a gente dê um passo para trás, né, e escute essa pessoa, porque às vezes ela precisa disso num primeiro momento, de pelo menos ter com quem dividir, né? E num segundo momento, sim, a gente poder dizer, olha, talvez seja importante que você busque ajuda profissional, porque é muito importante a gente ter amigos, ter uma rede de apoio, mas tem questões, né, que a gente precisa tratar de forma mais direcionada, né? Eu sempre digo que a gente, por exemplo, a gente quebra um pé, a gente não vai ir no advogado, você vai no médico ortopedista, né? Você precisa de alguma coisa relacionada às leis, às normas, né? A direitos, a gente vai no advogado, né? Como também no psicólogo, né? Você está com algum problema relacionado, né? À saúde mental, às relações em geral, dificuldades em habilidades sociais, algum prejuízo, existe um profissional que precisa estar bem qualificado para te ajudar nesse contexto. Porque eu falo assim, tem profissional bom em todas as áreas, inclusive na psicologia. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas o psicólogo só escuta. Não, o psicólogo não só escuta, né? E outra coisa, a depender da forma como você escuta e como você direciona essa escuta, né? As estratégias que você adota, você pode causar malefício para o seu paciente, né? Que a gente chama de iatrogenia. Então, assim, também em psicologia, né? Então, assim,
Até esse ano saiu uma consulta pública sobre se a psicoterapia deve ser exclusiva de psicólogos e psiquiatras. E sim, faz muito sentido, né? Porque assim, tem gente fazendo curso de 1 ano, de 2 anos, né? E querendo tratar ansiedade, depressão, transtorno mental, qualquer coisa na área da saúde, né? Sem entender nada sobre isso. Né? O próprio psicólogo que estudou 5 anos para isso, às vezes não consegue, né, identificar, fazer um bom trabalho. É por isso que você precisa estar estudando, se especializando. Imagina alguém que faz psicoterapia ou terapia, né, de uma doença mental, de um tratamento de uma doença mental, e não tem essa expertise. Então, assim, você pode matar uma pessoa. Tratar a causa, entender o porquê veio isso. E você sente que as pessoas, então, são mais abertas à terapia hoje? Que já teve um preconceito há um tempo atrás, né? Eu digo um tempo atrás, mas a gente ainda vê algumas coisas hoje em dia, né? Você até contou que algumas esposas vão e nem conta ainda pro parceiro. Não conta pro parceiro, às vezes por medo, né? Às vezes por receio, né? Mas não conta pras amigas, né? Assim, hoje a gente já vê também uma outra vertente, né? Das pessoas, eu tô indo pra terapia. Às vezes, hoje já é até cool, né? Falar que tá fazendo terapia. Hoje as pessoas gostam de falar, mas ainda tem muita preconceito relacionado à saúde mental, né? Eu digo que nas minhas redes sociais é um lugar onde eu posso falar um pouco sobre isso, né? Disseminar um pouco de conhecimento. Porque assim, se a gente não sabe sobre determinada coisa ou assunto, a gente não tem armas para lutar contra aquilo, né? Se você não sabe o que é a ansiedade, né? O que ela faz, como ela acontece, em que lugar do seu cérebro, por que ela está acontecendo, né? Então você não tem como aprender sobre aquilo que você está tendo, você não tem como lutar contra aquilo. Então, uma dos tratamentos dentro da terapia é a psicoeducação. É a gente ensinar para o paciente o que é aquilo, por que ele está tendo aqueles sintomas, né? Então, muitas vezes a gente escuta a pessoa falar, depressão, falta de louça para lavar, é falta do que fazer, é falta de trabalho, vai assistir um Netflix, né? E assim, a depressão é um transtorno grave, né? Nós temos um número muito alto. Me parece que o último dado que a gente tem é que existe um suicídio a cada 4 segundos. Andréia, eu não tinha conhecimento desse dado. Sim, então assim, a gente precisa estar atento para essas coisas. Depressão é coisa séria, né? É uma saúde mental que está em adoecimento. Então tem uma parte química, tem uma parte cognitiva, física, comportamental, que hoje não tem mais essa cisão, né, de corpo e mente, é uma coisa só. Isso já ficou há muito tempo para trás na ciência. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas, sabe? Então, assim, falar sobre saúde mental, falar sobre o que é depressão, sobre o que é ansiedade, o que é transtorno bipolar. As pessoas confundem muito, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo, ele cicla muito de humor, ele é bipolar, né? Não tem nada a ver, bipolar não cicla de humor assim, né? Existe uma outra condição onde a pessoa cicla o tempo todo de humor, né? Existe desregulação emocional que não é transtorno mental. A pessoa tem um problema de desregulação emocional. Agora, ter um problema de desregulação emocional grave pode ser. Agora, desregulação emocional acontece em diversos transtornos mentais, né? Então, assim, a gente categorizar, né, por um sintoma as pessoas, é muito complicado. Então, assim, meu papel ali na minha rede social é justamente isso, né? E eu vou batendo, então isso é isso, isso é aquilo. E o diagnóstico, ele é complexo, ele não é tão simples assim, né? O diagnóstico em transtorno mental. Pode continuar. O psicólogo hoje, ele é facultativo ao psicólogo fazer diagnóstico de transtorno mental, né? Mas eu sempre falo isso até para as minhas supervisionandas, né? Eu falo, olha, é facultativo, todo psicólogo pode fazer diagnóstico, mas a gente pode fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, quando a gente sabe fazer um bom diagnóstico, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa estar em contato com os psiquiatras, a gente precisa fazer essa observação, né, de longo prazo. Não dá para fechar diagnóstico. Você, às vezes você até consegue, batendo critério, né, fechar diagnóstico na primeira consulta. Você consegue,
né? Mas a gente prefere, né, ir fazendo esse acompanhamento para poder orientar para o melhor tratamento possível para o paciente, né? E isso vai desmistificando. Então, à medida que você vai falando para o seu paciente, olha, a ansiedade é isso, a ansiedade acontece no seu corpo como um todo, não é um problema só da sua mente, tem uma questão química, tem uma questão de neurotransmissor, né? Esse remédio aqui vai te ajudar, inibindo, né, a recaptação desses neurotransmissores, isso vai te ajudar, isso vai te dar energia para isso vai te dar tal coisa. Atividade física é muito importante, alimentação, sono de qualidade, né, que é uma coisa que parece que assim, todo mundo sabe, né, mas a gente não leva tão a sério, né? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes, olha, antes de qualquer diagnóstico, a gente precisa primeiro colocar no lugar aquilo que é básico: sono, alimentação e atividade física. Sem essas 3 coisas, porque assim, se você dorme mal, você pode no outro dia ter irritabilidade, baixa concentração, baixa atenção, baixa energia. Se você dorme mal todos os dias, porque você está com uma questão, né, de alteração no seu sono, esses sintomas vão se agravando. Isso pode parecer uma depressão, isso pode parecer um monte de coisas. Isso pode ser uma depressão, esse tipo de insônia? Pode, mas para isso a gente precisa entender por que não está dormindo direito, se é uma questão de hábitos de vida, por que não está fazendo atividade física, porque a atividade física também ajuda, né, nessa manutenção dos neurotransmissores, nessa energia, disposição, no sono, né, na qualidade de vida, para a saúde mental como um todo, alimentação. Uma pessoa que come todo dia, né, que trabalha fora. Em São Paulo isso é muito comum, as pessoas se alimentarem muito rapidamente, comer muito fast food, né? Não tem como essa pessoa ter um sono de qualidade, né? Não tem como ela ter um sono de qualidade. Então, assim, como é que no outro dia ela vai produzir bem? Que ela vai ter uma boa energia, uma boa disposição, um bom humor. Então, a gente precisa primeiro regular essas coisas para depois ir descartando, fazendo o diagnóstico diferencial de outras situações, de outros quadros, né? Então, assim, falar sobre saúde mental, né, é ir tirando também um pouco desse preconceito. As pessoas precisam entender, né, que nós somos um organismo em funcionamento, né? Então, né, mexeu no corpo, mexeu na mente, mexeu no corpo, né? E, consequentemente, nas suas atividades do dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, na vida social. Então, por isso a importância de procurar um especialista, um psicólogo especialista, porque ele vai procurar a causa. Porque eu posso ter ido ali no clínico geral e falar para ele que eu tô dormindo mal essa semana e eu preciso de um remédio para dormir, mas eu não contei para ele, porque não deu tempo na consulta que foi rápida, eu não contei para ele que eu tô comendo o fast food, que eu tô... Enfim, diversas coisas. Então, por isso que é importante procurar o profissional especializado, né, Andréia? Exatamente. E assim, eu sempre digo, né, na área médica, né, existe essa questão, porque assim, todo médico, ele pode fazer diagnóstico e receitar qualquer tipo de medicação, né, remédios psicotrópicos, outros remédios. Mas eu digo assim, se você tá com uma questão, né, eu tô com uma questão eu não estou dormindo, né, então vai buscar, né, um médico, um profissional do sono, ele vai te pedir determinados exames, né, você vai fazer uma bateria de exames, polissonografia, tem outros exames, né, porque às vezes a pessoa não tá dormindo porque, não é porque ela tá ansiosa, mas é porque ela tem questões relacionadas ali, né, uma apneia do sono, uma questão relacionada a transtorno das pernas inquietas, são outras questões, né, então assim, não adianta tomar o remédio, né, o remedinho, as gotinhas lá para dormir, né, e principalmente a gente viu agora uma explosão da droga Z, né, que são os Zolpidem da vida, Pax, né, remedinhos assim que são indutores de sono. E, na verdade, o que a pessoa tem é um outro tipo de problema, né? Então, assim, a pessoa chega em casa, come muito à noite, uma alimentação, às vezes, que demora, o sistema digestório vai demorar para fazer o serviço ali, aí ela deita, vai assiste até 2 horas da manhã, 3, pega num sono, começa a dormir, acorda, no outro dia tá cansado. Então, assim, primeiro a gente tem que regular esse ciclo, né? Que a gente chama de ciclo circadiano.
né? Nós precisamos regular isso, né? Tá despertos ao acordar e tá mais sonolentos, né? E desligando mesmo o nosso sistema fisiológico na hora de dormir, para o nosso corpo entender que, né, agora é hora de dormir. Então vamos diminuir a intensidade da luz, né? Vamos tirar celular, vamos tirar televisão, vamos, né, relaxar um pouco mais, tirar atividades que são muito estressantes, né, à noite, para você poder começar a regular seu ciclo. E durante o dia, acordou, se expor à luz natural. A gente sempre pede, se exponha diretamente à luz natural, acorda, abre a janela, né? Se você conseguir ficar 5 minutinhos ali exposta à luz natural, ela vai mandar informações ali para o seu cérebro, que é para você despertar. Então, os neurotransmissores vão começar a fazer o serviço deles, o nosso cérebro todo, para a gente ter a energia que é necessária para você poder fazer as suas atividades durante o dia. Então, você precisa regular isso primeiro, né, com uma boa higiene do sono, melhorar os hábitos de vida da pessoa, para depois você entender se essa pessoa precisa de um remédio ou não. Não que o remédio seja ruim, o remédio é necessário em alguns casos, mas isso precisa ser avaliado, que é diferente, né, de eu ir numa consulta e dizer, eu não estou dormindo bem, queria um remédio para dormir. Né? É muito diferente essa conduta. O papel do psicólogo é crucial, né? Andréia, você falou sobre ansiedade. Para quem está lá em casa, que identificou, percebeu que tem alguns sintomas do que você falou, tem alguma dica, alguma coisa que ela pode começar a fazer agora, por exemplo? Sim, né? E isso é uma pergunta que eu recebo muito, né? Eu não faço terapia, mas como é que eu posso ser auxiliada, né, com a minha ansiedade? Então, eu sempre digo assim, né? A ansiedade, um dos processos fisiológicos da ansiedade é a hiperventilação. Então, quando a gente está ansioso, né, nesse fluxo de pensamentos, de preocupações, né, o nosso cérebro está entendendo o quê? Opa, existe um perigo iminente aí. Então, ele liga ali, né, uma área do nosso cérebro que ela vai prestar atenção, porque o que acontece, né? Diferente do medo, porque assim, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio gravando, né? Se entra ali naquela porta, né, alguém, né, que a gente desconhecido, muito provavelmente a gente vai assustar, vai ter uma reação fisiológica com relação a isso, porque isso está acontecendo agora. Né, o medo fala muito sobre essas reações que a gente tem na hora, naquilo que está acontecendo. E a ansiedade não, mas a gente sente também essas reações, mesmo com algo que ainda não está acontecendo. Então, ativa um sistema que a gente chama sistema de luta ou fuga. Né? E esse sistema de luta ou fuga é ligado, né, é acionado pelo nosso sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, que é o nosso sistema que nos prepara para lutar, ou para fugir, ou para correr, ou para fugir, ou para evitar alguma coisa, né? Então, acelera o coração, né? Os músculos se contraem para você poder correr e a respiração também fica um pouquinho mais curta. Então, o que acontece? A pessoa geralmente começa a respirar curtinho e é isso que gera aquela sensação de sufocamento, falta de ar, né? Às vezes um pouquinho de tremor, né? Ai, tô me sentindo dormente, porque a pessoa tá numa respiração torácica. Tá, então, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente perceber, né, essa respiração um pouquinho mais ofegante, essa sensação, né, de tontura, né, essa coisa no peito, a gente pode fazer uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática. E o que é a respiração diafragmática? Eu falo que é a respiração dos bebezinhos. Né? Não sei se vocês já repararam, o bebezinho, quando ele tá ali dormindo, a barriguinha dele sobe e desce, sobe e desce. Então, é uma respiração através do diafragma. Então, como é que é a respiração diafragmática, né? De forma bem simples. Então, busque estar sentado, assim, de forma confortável em algum lugar, né? Com as pernas apoiadas, assim, pra você ter essa sensação de segurança também, né? Que você tá aterrado ali, os pés no chão, que você tá sentado num lugar confortável. Inspire pelo nariz, de forma lenta. Segura a respiração e depois expira pela boca de forma lenta, mais lenta do que você inspirou. Então, eu procuro dizer assim, vamos fazer uma respiração tipo 5, 6, 8. Então, você puxa em 5, segura 6 e solta em 8. Tô fazendo aqui, viu, gente? Você tem que soltar
de forma mais lenta do que você inspirou. Então, você expira de forma bem lenta e tenta, né, coloca a mão no seu diafragma e tenta encher o abdômen, né, esvaziar o abdômen. Né? A gente sente que às vezes a respiração está aqui, ó. Né? A gente sente a respiração aqui. É um treino, porque a gente está acostumado com essa respiração, né, mais torácica, mas isso ajuda a gente ir desligando um pouquinho esse sistema de luto-fuga e ligando o nosso sistema parasimpático, que é o sistema do relaxamento, do relaxamento, do descanso, sabe? Da sensação de segurança. Então, você vai ativando esse sistema, porque os dois, eles são concorrentes, eles não funcionam junto. Então, você tem que desligar um e ligar o outro. Então, a respiração diafragmática ajuda nesse contexto. Agora, com as reações fisiológicas, né? Se a pessoa está tendo muita reação fisiológica, existe uma outra técnica que a gente pode fazer que chama relaxamento muscular progressivo. Isso você pode procurar no YouTube, na internet, né? Eu gosto muito do relaxamento muscular progressivo de Jacobson, né? Que é uma estratégia que a gente usa muito também no tratamento para ansiedade, que é você contrair músculos do corpo e depois soltar. Então, músculos em partes por partes, né, dos músculos. Então, você pode começar contraindo, respirando diafragmaticamente, né, e contraindo, contrai e solta. Porque isso vai trazendo também essa sensação de relaxamento para o corpo. Você vai observando, né, isso vai trazendo uma sensação de relaxamento, né, e o momento que você conseguir melhorar, que isso passar, isso é uma estratégia para você lidar com as reações que você está sentindo, tá? No momento que você conseguir controlar um pouquinho aquela ansiedade, aquele mal-estar, você pode pegar um papel, uma folha e se perguntar, bom, o que eu estava sentindo? Era ansiedade? Dá nome para aquilo que você estava sentindo. Era medo? Era desespero? Era angústia? Coloca lá essa emoção. No momento que eu senti isso, o que estava passando pela minha cabeça? Ah, que você não vai conseguir entregar o trabalho a tempo. Ah, você não é boa o suficiente, você não vai dar conta. Então, assim, que muito provavelmente a forma como você está interpretando aquela situação, que são esses pensamentos, estão gerando também em você essas emoções. Então, assim, à medida que você começa a entender que você está pensando alguma coisa sobre determinada situação, e isso está gerando em você uma emoção, você pode questionar se esse pensamento, de fato, é realista. Né? Não é se ele é positivo ou negativo, se ele é realista. Né? Questionando isso já te ajuda também a regular, se autorregular emocionalmente. Né? E ao longo de todo o tratamento existem outras estratégias. Então você vai fazer esse trabalho cognitivo, que é sobre os seus pensamentos, a cognição, o conteúdo dos pensamentos, né? Você vai fazer esse trabalho com relação às reações fisiológicas, então essas técnicas de relaxamento muscular progressivos, né? De relaxamento, de distração, e você vai fazer estratégias, você vai traçar técnicas comportamentais. Mas para quem está em casa, né, já conseguir se ajudar aí, melhorar, pode fazer o relaxamento muscular progressivo e a respiração diafragmática. Fazer na hora de dormir, fazer ao longo do dia. É praticar, tem que treinar. Né? Treinar. Às vezes na hora do desespero a gente nem lembra de fazer, mas treinando te dá essa melhor habilidade aí de lidar um pouco melhor com esses sistemas que vão se ligando automaticamente aí, fisiologicamente no nosso organismo. Olha, Andréia, valiosíssima essa dica. E quem quer te encontrar? Porque, assim, eu tô apaixonada, assim, gostei, eu já adorava a psicologia, e escutando você falar com tanta paixão e propriedade no assunto, dá vontade da gente saber e onde você atende, como que você atende, as suas redes sociais, nós vamos colocar aqui na tela também. Conta pra gente um pouquinho. Camila, eu faço somente atendimento online. Às vezes as pessoas me perguntam, Andréia, por que você não tem um consultório? Eu digo, porque assim, eu comecei já há algum tempo no atendimento online, né? Então assim, isso também me dá uma liberdade de atender pessoas de diversas partes, né? Tanto do Brasil como um todo, como de fora, né? Eu tenho pacientes de Portugal, né? Dos Estados Unidos, então isso também é mais abrangente. Mas atualmente em Bragança, eu tenho pacientes, né? Aqui em Bragança,
tem um número, não é um número suficiente para um consultório físico, né? Então, atualmente, eu só faço atendimentos online. Mas vejo também que não é uma barreira para os meus pacientes, né? O atendimento online. Muitos deles gostam porque saem, né, correndo do trabalho. Às vezes tem um período ali no trabalho que consegue tirar aquele horário para fazer o atendimento psicoterápico. Então, assim, eu atendo online, né? E assim, eu tenho uma rede social, que é um Instagram, né? O meu Instagram profissional. No meu Instagram profissional tem um pouquinho de tudo, né? Eu falo um pouquinho de cada coisa, mais para trazer essa informação mesmo para as pessoas. Na minha rede social, no Instagram, né? Eu tenho um link que vai direto para minha secretária. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Com o agendamento, né? Dos atendimentos clínicos e de supervisão, né? Para os meus colegas de trabalho que estão iniciando a prática clínica. E o meu site, que está pronto, né, que daqui a pouco também eu já vou colocar ele no Instagram para as pessoas poderem ter acesso. E esse é a minha referência aqui de contato nas redes sociais. Eu sou super adepta do online, porque aproxima, né? A gente está distante, mais próximo. E o que você disse, a facilidade. Hoje nós, empreendedoras, a gente trabalha aqui, tá ali, tem que fazer aquilo, tem que pegar a criança na escola, tem aquele momento, você para, acaba, eu acho excepcional e muito legal. Andréa, nós estamos chegando ao final. Eu estou encantada, quero te agradecer muito, eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E eu quero falar para você, se você ainda não está seguindo a Andréa, vai lá nas redes sociais, siga, porque eu já sigo ela há um tempo e eu adoro as dicas, então essas dicas a gente acaba se identificando, de falar, puxa vida, isso aqui eu estava sentindo, eu achei que era tal. A gente adora se autodiagnosticar, né? Então, muito obrigada mesmo, viu, Andréa? Eu que agradeço a participação. Camila, gostei muito de estar aqui com você. Né? Se pudesse, a gente ficava aqui horas, né, conversando. Eu também gosto muito de falar sobre esse assunto. E agradeço mais uma vez a participação de estar aqui. Espero que eu possa ter contribuído com os nossos ouvintes. Ai, muito, muito, muito. Não esqueçam de seguir o podcast Bragança para Mulheres no Instagram, YouTube e Spotify. Até mais!